Boa noite a todos. Quem fala é o professor Robson Araújo. Daremos início agora, hoje, no dia 26 de agosto de 2026, ao primeiro encontro síncrono da, da unidade temática Trabalho e Conclusão de Curso 3, que compõe o curso de especialização em gestão na EPT, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a lembrar que aqui estão presentes, além dos alunos do referido curso, o amigo Gabriel, que está aqui acompanhando a aula, também os tutores, e também temos uma novidade nessa unidade temática, que é a presença de orientadores, alguns dos quais já consegui reconhecer aqui, tá bom? Antes de começar a transmissão aqui da apresentação, eu gostaria de afirmar que possivelmente essa é a aula mais importante do curso, que é a última, inicia a última unidade temática do curso, e, sem dúvida alguma, é um momento em que a gente vai tentar tirar as dúvidas, esclarecer as questões que já ficaram abertas, eu espero que, inclusive, algumas das quais a gente já conseguiu sanar nas unidades temáticas de trabalho e conclusão de curso 1 e 2, que a gente já desenvolveu juntos, tá? Sem mais pelo momento, eu vou aqui compartilhar a minha tela para poder iniciar a apresentação para vocês. Bom, pessoal, essa é, como eu já disse, a primeira aula síncrona da unidade temática TCC3, né, do curso de gestão na EPT. O principal objetivo dela é uma apresentação geral da unidade temática TCC3, tá? Então, nessa aula, eu vou tentar aqui observar alguns pontos que eu considero relevantes para a gente poder desenvolver o trabalho. Então, é muito mais uma aula de orientação, né, e de apresentação das ideias gerais de como vocês vão desenvolver o TCC de vocês, do que propriamente uma aula que apresenta algum conteúdo novo. Como vocês já estão acostumados, eu vou dividir a aula em 3 partes. A primeira parte a gente vai retomar algumas questões que já vim discutindo aqui com vocês em TCC1 e TCC2, né? Eu vou tentar ser um pouco mais breve, uma vez que alguma das coisas que eu vou falando aqui nessa primeira etapa a gente já falou no TCC1, depois repetiu em TCC2 e a gente espera que vocês já tenham o domínio. A seguir, nas partes 2, a gente vai falar sobre o relatório de formação, né? Aí eu vou dividir em 2 partes. Primeiro eu vou mostrar para vocês o template básico que já está lá no ambiente virtual para vocês, vou ler o que se pede em cada uma das sessões, e em seguida eu vou estar mostrando para vocês um exemplo de um TCC que foi desenvolvido no outro curso, irmão desse, né, o curso de docência que já foi concluído, e que, na minha opinião, um bom TCC, que apresenta ali alguns exemplos de como desenvolver, né, esse relatório de formação e as respectivas sessões. E, por último, a gente vai tratar ali dos prazos, das atividades e das orientações, tá? E de orientações mais gerais. E aí, claro, ao final da aula a gente abre para as perguntas, as questões que a gente vai tratar, tá bom? Então, pessoal, a gente chega com muita felicidade agora ao final de um longo período, né? Esse curso ele iniciou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? Pelo menos 1 ano e 4 meses atrás. Esse é um curso que tem uma estrutura muito singular, ele foi preparado em rede, não apenas o Instituto Federal Sertão Pernambucano oferece ele, mas outros 38 instituições que oferecem esses cursos, não apenas o de gestão na EPT, mas também o de docência na EPT, que já concluiu a primeira turma, na verdade a segunda, e o de EAD na EPT, que é o último, né, deve concluir no início do ano que vem. Então, você já conhece essa grade curricular, esse mapa curricular aqui, com as respectivas unidades temáticas, né? Então, aqui eu coloco mais para vocês perceberem que vocês passaram por um longo percurso. E gostaria de lembrar
que a forma como foi construído esse curso foi visando uma formação, ela mesma, integral e integrada. Então, todas as unidades temáticas, elas são articuladas entre si, são planejadas para que vocês consigam desenvolver, ao longo do percurso formativo, determinados conhecimentos acerca da educação profissional e tecnológica, especificamente no âmbito da gestão, né? E que vocês vão ali desenvolvendo algum tipo de pesquisa que sejam capazes, inclusive, de apresentar, né, um TCC. Né? Lembrando que uma das especificidades desse curso é justamente a divisão do trabalho de conclusão de curso em 3 momentos. Vocês já desenvolveram o trabalho de conclusão do curso 1, 2, e agora vocês estão no último momento, que é esse talvez o mais importante, que é para vocês fazer o desfecho do trabalho de vocês, tá? Então, vocês fizeram ali 3, 7, 10, 13 unidades temáticas, e 12 unidades temáticas, e agora vocês estão na 13ª unidade temática. Eu gostaria de colocar essa tela aqui que você já conhece, já mostro ela desde trabalho de conclusão do curso 1, ela é retirada do projeto pedagógico de curso, do PPC de vocês, e aqui mostra justamente os objetivos de cada um dos TCCs, né? Lembrem que lá no primeiro momento vocês elaboraram o plano de formação, que é aquele espécie de projeto no qual vocês definiram uma problemática, uma temática a ser tratada e também alguns objetivos de aprendizados. Esperava-se que a partir daquele momento vocês já teriam iniciado uma pesquisa. Em trabalho de conclusão do curso 2, nós tivemos 2 objetivos. O primeiro foi que vocês... Desculpa. O primeiro foi que vocês fizessem um inventário do que foi desenvolvido ao longo do módulo 2 do curso e, posteriormente, fizessem uma reformulação ou um aprofundamento do plano de formação, inclusive pensando nos objetivos que vocês desenvolveriam ao longo do módulo 3 do curso. E, por fim, nesse terceiro momento, TCC 3, vocês desenvolvem o que nós chamamos de relatório de formação, que é um modelo gênero textual, né, do TCC de vocês, tá? Aqui eu trago para vocês, novamente, 3 elementos, né, 3 expressões que são recorrentes no curso. Eu já expliquei várias vezes, inclusive existe ali uma dificuldade de interpretação, no caso do termo memorial, porque ela tem ali uma ambiguidade semântica, digamos assim, tá? O plano de formação é justamente esse projeto, onde vocês elencariam os objetivos de aprendizado, a temática, né, a forma como vocês desenvolveriam essa pesquisa ao longo do curso. Um memorial, que é essa espécie de caderno de registro, né, onde vocês, ao longo de todo o curso, deveriam registrar os aprendizados, os desafios, as experiências, as reflexões que vocês desenvolveram ao longo de todas as unidades temáticas que compõem o curso. E, por fim, o relatório de formação, que é o gênero textual do seu TCC. Logo mais eu vou apresentar para vocês como que ele é estruturado, tá? Eu falo, só lembrando só que o termo memorial, aqui, ele é mais um instrumento de registro do que um gênero textual. Neste curso, o gênero textual é o relatório de formação. Falo isso porque, geralmente, vocês vão encontrar, inclusive nos textos que vocês estudaram sobre a pesquisa autobiográfica na educação, o termo memorial ele é utilizado mais como esse gênero textual aqui. Só que no curso, a opção dos formuladores do curso foi justamente trazer esse termo relatório de formação, justamente para falar, né, para indicar a especificidade desse documento, que vai ser, na prática, um relato das experiências, das vivências que vocês tiveram ao longo do curso, ok? Aqui são as atividades que vocês fizeram, né, desenvolveram lá no trabalho de conclusão do curso 1 e 2, que é o plano de formação. O plano de formação, a gente solicitou que vocês tivesse uma parte ali de identificação de docente, já conseguisse desenvolver o título do trabalho. Nesse título é a ideia que vocês resumem os objetivos e apareça a temática do trabalho, né? A questão do tema, da problemática, qual é a questão no âmbito da gestão na EPT que vocês desenvolveriam, né? E aí, a partir dessa questão, vocês elaborarem alguma problematização sobre essas questões.
houve uma parte ali de vocês desenvolver a justificativa, que é justamente a explicitação do porquê selecionou tal temática, tal problemática, articulando com a sua própria vivência, mas também com as experiências ao longo do curso. A definição dos objetivos, e aqui no caso desse curso, os objetivos têm uma dupla qualidade, ela é tanto os objetivos em sentido mais tradicional, né, onde que você quer chegar, quais são os objetivos que você quer desenvolver no que diz respeito à pesquisa dessa temática, mas também como ao longo do curso vocês vão desenvolver. Então, nesse sentido, teria mais um sentido também metodológico, tá? É assim que é pedido, solicitado, né, pelos documentos e, sobretudo, pelo PPC. E, por fim, a gente solicitou que vocês fizessem uma referência, uma lista sucinta de referências bibliográficas, inclusive indicando essas referências, né, no PPC de vocês, uma vez que as temáticas da gestão na EPT que vocês deveriam selecionar, as temáticas mais abrangentes, estão contidas nas diferentes unidades temáticas, seja do módulo 2, seja do módulo 3. Então, vocês poderiam encontrar ali alguns textos que dessem base, né, para a reflexão. Esses textos ligados à temática que estão disponibilizados no próprio PPC, nas unidades temáticas do módulo 2, no módulo 3, mas também, aqui eu volto rapidinho para mostrar também, textos teóricos que estão ali nessas duas unidades temáticas aqui do módulo 1, Trabalho e Educação, que são os módulos fundamentais que trazem meio que o aspecto teórico, metodológico, em que se baseia todo o curso. Então, vocês poderiam utilizar esse daqui também, né? Sobretudo para a gente pensar o que é a educação profissional tecnológica que a gente defende, quais são as perspectivas teóricas que entram em disputa e que são exatamente aquelas que dão fundamentação e consistência ao nosso curso, ok? Então, foi assim que a gente tinha pedido para vocês, lembrando que aqui no temático problemática, a gente até falou que era importante vocês observarem as diferentes unidades temáticas do curso de vocês, uma vez que essas unidades temáticas, volto novamente aqui, sobretudo o módulo 2 e 3, são unidades temáticas que são linhas de pesquisas mais amplas, né? Então, vocês poderiam pesquisar algo mais voltado para política e legislação, a gestão democrática, planejamento educacional e avaliação, né, a gestão da escola integral e integrada, gestão para a inclusão, gestão para a permanência e êxito. É óbvio que todas essas temáticas se articulam entre si, mas no momento que vocês definiram uma temática mais ampla, vocês poderiam ali fazer uma correlação com temáticas mais específicas, e a gente espera que várias dessas unidades temáticas tenham contribuído com vocês para o desenvolvimento da sua pesquisa. Lembrando que no plano de formação, vocês fizeram isso no final do módulo 1, e a gente solicitou que ao final do módulo 2 vocês refizessem esse plano de formação, né, aprofundando algumas questões, reformulando, né, ajustando, melhorando, uma vez que vocês também já tinham passado por algumas unidades temáticas no módulo 2. Aqui, lembrando outro documento importante, que foi a primeira atividade do TCC2, foi o inventário das atividades desenvolvidas no módulo 2. Aquele inventário era uma espécie ali de ensaio. Nessa escrita autobiográfica, a ideia era que vocês fizessem uma análise do caminho percorrido ao longo do módulo 2 e como as diferentes unidades temáticas contribuíram para a pesquisa de vocês, da temática de vocês. Então, já que vocês já sabiam ali, foram indicados no TCC1, que vocês deveriam investigar em todas as unidades temáticas a temática de vocês, no TCC2, a gente pediu para que vocês fizessem um inventário dessa pesquisa e analisassem esse caminho percorrido. Além de vocês fazerem esse movimento de reflexão, vocês também estariam ali desenvolvendo ali um ensaio. Se vocês fizeram bem esse trabalho do inventário de atividades desenvolvidas no módulo 2, certamente este documento, essa atividade, ela também vai servir para vocês ao longo do desenvolvimento do relatório de formação. Então, pessoal, esse daqui é justamente, até aqui é o momento em que a gente traz para vocês, que a gente desenvolveu. Por fim, nessa parte 1, eu trago aqui uma definição de uma autora, que sem dúvida alguma talvez é uma das mais influentes no âmbito dessa pesquisa autobiográfica, tá?
Lembrando que, do ponto de vista metodológico, a pesquisa de vocês ela é uma somatória de duas metodologias que são distintas e complementares. A primeira, aquela que eu mais enfatizei, tanto em TCC1 como em TCC2, a gente teve uma aula falando sobre esses aspectos teóricos e metodológicos sobre a pesquisa autobiográfica, é justamente sobre essa questão, uma vez que vocês, no relatório de formação, vão narrar a trajetória de vocês ao longo do curso, claro, trazendo elementos da formação inicial, da vida profissional de vocês, tá? Então, o que é a pesquisa autobiográfica é muito importante que vocês retomem a leitura, a leitura dos textos que estão disponibilizados lá em TCC1, dos materiais complementares, e TCC2 também, né, porque, sem dúvida alguma, ela ajuda. Essa é uma metodologia. A outra metodologia que vocês vão desenvolver é justamente a pesquisa bibliográfica, né? Um levantamento de uma leitura sobre o tema a partir das investigações dos textos, sejam aqueles textos disponibilizados nas diferentes unidades temáticas, sejam aqueles textos que vocês, através da pesquisa paralela ao curso, vocês desenvolveram. Então, de alguma forma, o curso de vocês, do ponto de vista metodológico, é justamente o relatório de formação vai ser o encontro, né, dessa pesquisa autobiográfica com a pesquisa bibliográfica que vocês desenvolveram, tá? E aqui tem uma definição que vocês já observaram, já trouxe para vocês desde o TCC1, mas que traz para a gente o que é essa pesquisa autobiográfica, né? Segundo a Passegui, que é essa autora, uma das mais influentes, e esse texto está disponibilizado lá se não me engano, em TCC1, nos materiais complementares, ela diz o seguinte: a pesquisa autobiográfica pode ser entendida como estratégia de investigação qualitativa, a partir das narrativas das histórias de vida dos grupos humanos, sua leitura de mundo, seus sentimentos, percepções, interações com o contexto social em que estão situados. No campo educacional, a pesquisa autobiográfica tem sido instrumento de intervenção na prática e formação de professores, conferindo-lhes a possibilidade de escrever e compreender o seu meio, os elementos que o movimentam. Tá? Então, essa é uma definição interessante que traz essa importância, né? Até uma das aulas eu trazia para vocês, que uma das formas de valorizar a profissão docente e os trabalhadores da educação de maneira geral, não apenas os professores, mas todos aqueles que estão, né, envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem, é justamente escutar, permitir o espaço para que suas vozes narrativas sejam enunciadas, né? Então, essa pesquisa autobiográfica também tem essa função de valorização docente, tá? Por último, nessa parte aqui, eu estou só trazendo uma tela que eu já tinha trabalhado com vocês em outros momentos, fazendo aqui uma síntese, né, do relatório de formação, tá? O relatório de formação de vocês, portanto, vai ser o resultado de dois eixos. De um lado, a experiência, né, seja essa experiência desenvolvida ao longo do curso, seja aquelas experiências pretéritas, profissionais e acadêmicas, né, essas experiências no longo do curso são as próprias vivências e aprendizados ao longo das unidades temáticas, e também as leituras, as reflexões, a própria pesquisa que vocês desenvolveram paralelo ao curso. Do outro lado, no outro eixo, nós temos o eixo do conhecimento, né? Que é aquilo que a gente espera que vocês desenvolveram a pesquisa, né? A gente solicitou desde o plano de formação que vocês selecionassem uma problemática, né? E essa problemática deveria ter uma relação com a vida de vocês, a vida profissional, acadêmica, né? E, ao mesmo tempo, vocês desenvolveram leituras e investigações, né? Essas leituras de investigação deveriam ter relações com aquelas unidades temáticas, de preferência que vocês aproveitassem as atividades das diferentes disciplinas que vocês tivessem para aprofundar essas leituras de investigação, e tem que ter uma relação com o curso de gestão, a área do conhecimento de gestão, né, e suas diferentes linhas de atuação que a gente acabou de tratar e estão representadas aqui nos próprios títulos das unidades temáticas, tá? Então, o relatório de formação é esse misto, ele vai trazer esses dois eixos, a experiência e o conhecimento. Peço desculpa a vocês, eu estou um pouco me recuperando de uma gripe. Então, pessoal, eu trago para vocês aqui
o que está sendo dito no PPC de vocês, o que é pedido, qual é a estrutura que o PPC do curso de vocês pedem para estar no relatório de formação, tá? Ele traz aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente colocou, que traz elementos pré-textuais ali de títulos, de capa contra capa, o registro, a ficha catalográfica, etc. Mas, em suma, a gente tem um resumo, sumário e o mais importante, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Desde o curso de docência, nós retiramos esse plano de ação, indicações práticas, porque a gente compreende que a maior parte das pesquisas de vocês são no âmbito mais teórico de uma investigação bibliográfica, muito embora vocês também, na conclusão, podem trazer algum elemento aqui de indicações práticas, mesmo que não aprofundadas, tá? Então, esse ponto G a gente retirou, tá bom? Então, a gente imagina que o relatório de formação, e eu vou mostrar como se estrutura na próxima tela, ele tem ali entre 20 e 30 páginas, tá? Somando todos os elementos textuais, tá bom? Essa é uma sugestão que a gente espera que tenha, né? No template que já está disponibilizado no ambiente virtual, a gente mostra aqui, né, aqui de maneira geral, como que é estruturado, né, o relatório de formação de vocês, tá? A gente tem a introdução, os objetivos, que aí vocês definem ali o objetivo geral e objetivos específicos, né? Lembrando que vocês lá no relatório de formação já desenvolveram alguns objetivos, mas aqueles objetivos, ele é um misto, como eu acabei de explicar, entre objetivos de pesquisa propriamente dito e metodologia do que vocês desenvolveriam ao longo das unidades temáticas, que no caso os objetivos é mais no âmbito da pesquisa da temática que vocês colocaram, já eu explico um pouco melhor isso, e o corpo do texto, sobretudo, é esse desenvolvimento, que ele tem 3 partes, tá? As narrativas do processo formativo, aqui sobretudo aquilo que apresenta anterior ao curso de vocês, as experiências e vivências no âmbito da educação profissional e tecnológica, e, claro, a reflexão sobre a formação acadêmica no curso, que esse 3.3 é justamente o momento onde vocês vão trazer a pesquisa sobre a temática de vocês e como que o curso foi possibilitando o desenvolvimento dessa leitura e dessa reflexão, né? E vocês devem finalizar aqui nas considerações finais as referências e, por fim, ali o apêndice, os anexos que vocês podem, depender da pesquisa, se utilizarem também, tá? Aqui, tá bom? Pessoal, eu vou agora sair dessa tela aqui, tá? Para ir para o template e mostrar para vocês cada uma das partes aqui, tá bom? Então, a capa de vocês está aqui, tá? Então, na capa não tem muito. Só lembrando que tudo que tiver em vermelho é para vocês retirarem, preencherem, e, obviamente, depois retirarem o vermelho e colocarem em negrito, tá? Toda a estrutura de vocês deve seguir a BNT. Aqui, lembrando que aqui cada aluno, cada polo, se eu não me engano, ele está num campus diferente. Tem alguns polos que estão ligados a Petrolina e outros polos que estão ligados a Salgueiro. Então, aqui no cabeçalho deve ter o campus ao qual você está ligado, tá bom? Então, você colocar aqui o título, subtítulo, o polo, né, que vocês estão ligados, e o ano, que é 2026, ok? Aqui do mesmo jeito, agora aqui já traz o nome do orientador, ok? E aqui, esse elemento da ficha catalográfica, você tem uma orientação específica que a gente vai repassar para vocês e pedir para os tutores auxiliarem vocês mais tarde, tá? Até porque tem alguns procedimentos que vocês devem fazer após a defesa do TCC de vocês, junto à biblioteca, né? Se vocês observarem lá na terceira aula, tem uma descrição do passo a passo, como vocês conseguiram a ficha catalográfica junto à biblioteca do IAD Sertão. A gente vai deixar isso um pouquinho para depois, porque é um processo um pouquinho mais burocrático, não teríamos tempo agora, ok? Aqui vocês, quando entregarem o TCC de vocês, a versão final, deve ter o nome dos professores, tá? E a data que vocês vão colocar aqui, tá bom? A dedicatória, agradecimentos, certo? Caso queiram colocar um epígrafe também, não é uma parte obrigatória,
também. E, por fim, a gente inicia a parte mais textual, que é aqui já no resumo, tá? O resumo, ele é a síntese dos pontos relevantes do TCC, tais como gênero do trabalho, finalidade, metodologia, resultados e conclusões, sem emitir opiniões ou desdobramento explicativo. Então, o resumo, ele tende a ser um pouco mais objetivo. Então, vocês devem trazer os aspectos que constituem o trabalho de vocês de forma mais objetiva. Deve permitir ao leitor tomar conhecimento do conteúdo do trabalho e decidir sobre a conveniência ao leitor. Redigido em parágrafo único, na terceira pessoa do singular, embora o trabalho de vocês, sobretudo no desenvolvimento e na introdução, até mesmo nas considerações finais, pode ser utilizado a primeira pessoa, né? Aqui no resumo é uma escrita mais objetiva, então tem que ser em terceira pessoa do singular. Okay? E, claro, seguindo as normas da ABNT, que aqui está disponibilizado. Também tem as palavras-chave, vocês podem utilizar de 1 a 5 palavras, recomenda-se aqui pelo menos 3 ou 4, mas em alguns casos pode ser 5 palavras-chave também, ok? A gente pede o abstract, tá? De uma língua estrangeira, e a conveniência aqui é com o orientador, né? E aí vocês devem providenciar isso também, ok? Caso vocês desenvolvam ilustração no corpo do texto, né, uma vez que vocês podem trazer aqui, como é um relato de experiências, podem trazer algum tipo de print, de fotografia, né, algum elemento mais bibliográfico para além do texto, vocês devem fazer aqui uma lista de ilustrações, claro que é opcional, a depender ali do tipo de trabalho que vocês desenvolvam. Bom, pessoal, aqui está o sumário, tá? Como que eu já tinha apresentado para vocês, e vamos aqui para a introdução. Na introdução, você irá utilizar você aqui na introdução, vocês vão apresentar a temática, os problemas que vocês desenvolveram e a justificativa do trabalho, né? Então, você deve destacar que o formato do seu trabalho será uma pesquisa autobiográfica, como eu tinha dito para vocês. Aqui vocês podem trazer até alguma citação ou referência de algum teórico da pesquisa autobiográfica, né? O texto será mesclado de relatos de experiência, que você pode utilizar lá do memorial, ali os elementos da pesquisa que vocês foram desenvolvendo, e textos referenciados para embasar teoricamente seu trabalho, tá? Utilize as seguintes indagações. Por que essa temática é relevante, né, para a EPT? Né? Aqui já deveria estar presente ali na justificativa desde o relatório de formação. Como ela se conecta à sua realidade concreta, vivida ou observada em sala de aula, na escola, no espaço de trabalho, de que forma essa questão reflete sua formação, inquietação, desafios ou aprendizado, qual o impacto social e educacional do tema abordado. Então, gente, na introdução, vocês vão abordar a temática, a problemática que vocês desenvolveram, e vão relacionar, seja a sua vida, seja a sua vida pessoal, seja que eu falo pessoal, claro, a sua vida profissional, acadêmica, mas, sobretudo, as suas relações com a EPT, tá? Aqui, claro, que a gente está falando do curso de gestão, então tem que trazer esse debate sobre a gestão. E o que colocar na introdução? O texto deve ser mesclado com parte do plano de formação, você pode trazer ali o plano de formação, e acrescentar texto relacionado ao tema do trabalho, lembrando que vocês já devem ter feito uma pesquisa bibliográfica sobre o tema do trabalho, tá? Os textos elaborados a partir da pesquisa devem ser referenciados de acordo com as normas da ABNT. O texto inicial pode iniciar com a parte inicial do plano de formação, depois relacionando sua história com citações a partir de pesquisa de artigo e outros materiais. Então, pessoal, em resumo, a introdução é o momento em que você vai convidar o leitor a refletir sobre a temática que vocês pretendem desenvolver. E como se trata de uma pesquisa de caráter bibliográfico e autobiográfico, vocês vão ali fazer uma síntese, né, uma mistura, né, um revezamento entre algumas passagens que vocês trazem alguma referência à sua própria experiência, seja no curso, seja profissional ou acadêmica, com alguma reflexão, né, trazida ali, uma reflexão, digamos, referenciada por algum tipo de autor ou pensamento mais já consolidado que está presente na pesquisa de vocês, tá bom? Então, lembrando, esse é um texto com uma dupla função, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, tanto no eixo da experiência como no eixo do conhecimento.
ela tem esse aspecto na narrativa, onde vocês trazem a experiência, mas também tem um aspecto reflexivo, que vocês trazem uma análise sobre uma questão, ou pelo menos uma abordagem sobre uma questão problematizadora, ok? Aqui sim, nos objetivos, né, que a gente imaginou que aqui na introdução vocês já podem enumerar de forma mais reflexiva, dissertativa, esses objetivos. Mas aqui nos objetivos a gente quer que vocês elenquem justamente quais são os objetivos de pesquisa de vocês, né? Seja o objetivo geral, que é aquilo que fala sobre o tema principal do trabalho de vocês, seja os objetivos específicos que vão contribuindo para desenvolver esse objetivo geral, tá? Lembrando aqui que vocês podem trazer elementos justamente da primeiro, o objetivo geral ele deve falar da temática principal de vocês, né? Onde que vocês querem chegar, e os objetivos específicos são elementos subsidiários, elementos que complementam a avaliação dessa temática principal, né? Inclusive vocês podem utilizar nos objetivos específicos aprendizados que vocês desenvolveram em uma ou outra unidade temática, que não era exatamente aquela unidade temática que vocês tinham tratado como principal, mas eram unidades temáticas que ajudaram vocês a desenvolver a pesquisa de vocês, tá? Já eu mostro para vocês um exemplo mais prático disso, ok? Bom, gente, aqui a gente chega no desenvolvimento, tá? Aqui também ele pode vocês trazer esse elemento da pesquisa autobiográfica, né? Podem trazer essas citações, tá? Aí, no 3.1, que é já iniciando o corpo do texto central do texto, né? Narrativas do processo formativo. Aqui vocês vão demonstrar como as experiências de vida de vocês, novamente, a experiência de vida relacionada, seja a experiência acadêmica, seja a experiência profissional, levaram vocês ao curso. Como que o processo formativo e profissional levou vocês a fazer o curso de gestão na EPT, né? E aí alguém pode perguntar, mas professor, eu nunca fui um gestor, e muito menos um gestor da educação profissional e tecnológica, mas certamente vocês se relacionaram em alguma medida, né, com gestores e com diferentes gestões, tá bom? Então, esse momento da narrativa do processo formativo é o momento em que vocês vão mostrar como que vocês chegaram até o curso, tá certo? Né? E aqui, claro, vocês podem, inclusive, utilizar fotografias, documentos pessoais, arquivos e fontes pessoais que ilustram essa narrativa de si, tá bom? Esse é o primeiro momento. Esse daqui não precisa ser exaustivo, mas é muito importante que é o momento que você se apresenta e correlaciona a sua trajetória ao curso que vocês estão fazendo, ok? Aqui, já é exatamente o momento em que vocês vão fazer a análise das suas experiências e vivências na educação profissional e tecnológica, tá? Aqui vocês, lembrando que pode ser que vocês não tenham uma atuação direta na EPT, né? Mas vocês já estão tendo essa atuação no próprio curso. Lembrando que um dos eixos da educação profissional e tecnológica é a formação inicial continuada. E um curso de especialização, ela entra justamente nessa parte da formação continuada. Então, mesmo que vocês não tenham tido nenhuma relação pretérita com a EPT, vocês estão tendo esta atuação, essa relação na condição de aluno. Então, se anteriormente vocês vão demonstrar como o processo mais geral de vocês se correlacionam com o curso que levou vocês agora a desenvolverem esse curso, agora aqui vocês vão focar mais na sua relação com a EPT, tá certo? E já no 3.3, que é o principal, tá bom? É o momento em que vocês vão fazer a análise de como, ao longo do curso, vocês desenvolveram a pesquisa sobre a temática que vocês selecionaram lá no plano de formação em TCC1 e aprofundaram em TCC2, tá bom? Aqui eu coloquei mínimo 6 disciplinas, mas é óbvio que vocês fizeram
12 disciplinas antes dela, 12 unidades temáticas dela, então vocês podem utilizar 3, 4, 5 unidades temáticas, mas é muito importante que vocês façam uma descrição. Aqui é uma narrativa sobre a sua trajetória ao longo do curso, e uma descrição, obviamente, de como vocês desenvolveram esses diferentes aprendizados ao longo do curso, e, por fim, uma análise, né, mesmo que introdutória, de uma determinada temática a partir das diferentes bibliografias. E vocês, em algum momento, podem, inclusive, elencar, na verdade, vocês devem elencar como as diferentes disciplinas, diferentes unidades temáticas contribuíram para o desenvolvimento, tá? Então, gente, se vocês perceberem, o trecho 3, 3.1 e 3.2 vai depender muito do desenvolvimento dele, da sua própria relação pessoal anterior ao curso, seja na sua vivência profissional e acadêmica, seja na sua relação com a EPT propriamente dita. Então, pode ser que você não consiga aqui ter muito fôlego, a depender da sua relação com o curso, tá? Mas lembrando aqui que o 3.3 é justamente o momento em que vocês devem, né, abraçar a temática, explicar como o curso permitiu vocês avançarem sobre essa pesquisa, tá bom? Aqui, gente, tem uma referência aqui de como o último parágrafo deve referenciar ali, trazer alguns referenciais teóricos. Até eu vou novamente falar sobre isso, tá? Se eu não fui claro o suficiente. Nesse 3.3, vocês vão cruzar a narrativa de vocês, de como vocês vivenciaram a trajetória do curso, as leituras ao conhecimento que vocês acumularam ao longo do curso. Então, é um texto misto em que traz elementos de narrativa pessoal com elementos de análise crítica, tá? Vocês podem até ali misturar entre a primeira e a terceira pessoa. Vou mostrar para vocês como um texto já foi desenvolvido a seguir, ok? Bom, pessoal, aqui a gente tem as considerações finais, não é muito diferente do que é tratado normalmente. As considerações finais devem ser esse momento em que vocês fazem uma síntese do trabalho de vocês, do que representou o curso para a formação de vocês, de como vocês podem fazer uma autocrítica da sua relação com o curso, fazer uma crítica da formatação do próprio curso, tá? Claro, sempre trazendo esse elemento da gestão da EPT, e sem dúvida alguma, já que vocês investigaram essa temática, começaram a desenvolver uma pesquisa sobre uma temática específica, vocês podem chegar a algumas conclusões, a algumas ideias mais gerais, e quem sabe também mostrar os limites da pesquisa de vocês e fazer indicativas de novas, de futuras pesquisas. Não é problema para este tipo de curso você chegar nas considerações finais, né, e perceber que há algumas questões ainda em aberto. Lembrando, como se trata de uma pesquisa autobiográfica, né, uma das características dessa pesquisa é que a dúvida, né, os impasses, os questionamentos, são parte do próprio processo, e isso deve ser demonstrado com certa, né, com certa honestidade, e não há problema nenhum de você chegar nas considerações finais e a elaborar, desenvolver questões que vocês desenvolveram e o limite, inclusive, da pesquisa, né? Porque a gente sabe que alguma das pesquisas de vocês, algumas temáticas que vocês elencaram, só poderiam ser plenamente desenvolvidas se tivesse outras metodologias de campo, como análise de dados, análise qualitativas, entrevista, análise de campo, etc. E nenhuma dessas metodologias foram abordadas ao longo do curso. Então, vocês podem trazer exatamente, falar, olha, a gente desenvolveu essas ideias até aqui, conseguiu desenvolver essas questões, a nossa leitura chegou a tal ponto, porém, a gente acha que uma futura pesquisa pode desenvolver isso, isso e isso. Tá? É claro que trazer questões em aberto também envolve um esforço intelectual que vocês devem apresentar isso, tá bom? Então, as considerações finais é uma síntese do que vocês desenvolveram, né, elementos de reflexão sobre o próprio curso de vocês e como vocês se relacionaram com o curso, e por fim, vocês podem fazer ali uma crítica, autocrítica, e ampliar, inclusive, para uns próximos passos acadêmicos de vocês, ok? Existem várias formas de se fazerem as considerações finais, claro que no diálogo com os orientadores de vocês, essas formas vão ficar mais claras, tá? Pessoal, eu vou trazer para vocês agora, voltando aqui para a apresentação do slide,
ainda nessa segunda parte do curso, tá? E tentando ser um pouquinho mais rápido, um exemplo de um relatório de formação que foi defendido lá em docência na EPT, que foi o primeiro dos cursos que já encerrou no início do ano, que eu já tinha falado para vocês em TCC2, tá? Eu acho que eu tinha mostrado um trechozinho da introdução para vocês. Eu falo dele, claro, porque eu fui professor do aluno lá no Núcleo 1, em 4 ou 5 unidades temáticas, né? E também fui convidado para a banca. E quando eu participei da banca, eu observei que alguma dos critérios que eu estava sugerindo que fosse desenvolvido em TCC, o próprio aluno desenvolveu. Então, eu acho que esse é um trabalho bastante exemplar. Então, eu disponibilizei ele nos materiais complementares da primeira aula. Tá? Eu sugiro que tanto os orientadores quanto os alunos leiam os trabalhos e observem as características, algumas das quais que eu estou colocando aqui, que é mais difícil de observar, sobretudo quando a gente está acostumado com um trabalho mais objetivo, uma escrita de artigo, onde o eu desaparece completamente da narrativa, né? O desafio é justamente, eu acho que talvez maior dúvida de vocês é como que eu vou conseguir aliar uma narrativa de caráter biográfico, uma análise mais objetiva. E esse é um texto que consegue fazer isso e ele ajuda a gente compreender. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu convidei o Luiz Eduardo para a terceira aula da gente, onde a gente vai trabalhar sobre a apresentação. Então, ele vai apresentar o trabalho de vocês, inclusive vai fazer um relato de experiência de como foi a vivência no curso de vocês e fazer também a apresentação do próprio TCC. E vocês vão conseguir ali observar como fazerem, tá? Eu sempre acho que, embora a gente leia, aprenda com a reflexão teórica, eu acho que quando a gente tem exemplos práticos, a gente consegue visualizar melhor. E esse aqui é um exemplo prático de como um relatório de formação deve ser construído com esses parâmetros, esses critérios que eu estava apresentando há pouco, tá bom? Então, aqui eu estou mostrando, ele fez uma pesquisa ali sobre a questão a temática dele, que já aparece, né, a problemática, que são esses desafios limites de fazer pedagógica na EPT, aparece aqui no centro, e a temática central dele no subtítulo, né, que é justamente o manejo didático pedagógico dos docentes não licenciados no ensino médio integrado ao técnico. Tá? Então, aqui ele coloca um resumo, eu vou disponibilizar também esse slide, eu não vou trazer com muito específico aqui, porque a gente até não tem tanto tempo, até porque eu tenho que tratar de outras questões, mas esse é um resumo que traz todos aqueles elementos que eu trouxe para vocês. Ele explica sobre a temática, traz os elementos teóricos, a problemática, os possíveis impasses que ele chegou, os teóricos que ele desenvolveu, a metodologia a partir da qual ele desenvolveu o trabalho dele, e também uma certa conclusão, tá bom? Aqui eu já mostrei essa parte para vocês em TCC2, se vocês observarem, ele inicia, né, a introdução falando da trajetória profissional, e ainda no primeiro parágrafo ele relaciona a trajetória profissional, a experiência profissional aqui na escola técnica estadual, e vocês vão perceber que foi exatamente essa experiência na construção da escola técnica estadual, né, que trouxe justamente essa temática dos professores não licenciados, né, e o manejo didático pedagógico, tá? Então, já no segundo parágrafo, ele traz a problemática central, certo? Contextualizando essa problemática dentro do âmbito, inclusive, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ok? Então, esse é um exemplo eu acho que a introdução do trabalho dele é o ponto forte do trabalho. Eu acho que, inclusive, caso vocês não tenham tanto tempo de desenvolver toda a leitura do trabalho, eu acho que vocês deveriam centrar na leitura da introdução e do 3.3, tá? Aqui os objetivos do mesmo jeito. No objetivo geral, ele fala justamente qual é, né, qual é ali o temática principal, justamente que é essa questão dos bacharéis e de como se relaciona
qual a relação entre essa ausência de formação pedagógica com a prática pedagógica desses professores no âmbito do ensino médio integrado. Ele traz aqui alguns objetivos específicos que se relacionam com esse objetivo geral, tá? Aqui também eu trouxe aqui alguns elementos do 3.2, certo? Das considerações finais aqui para vocês observarem. Novamente, pessoal, eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque até pela questão do tempo, mas vocês terão a oportunidade de ver a apresentação do aluno na terceira aula, tá? Então, nas considerações finais, só um minutinho, deixa eu passar aqui para 3.2, que é bem interessante. Aqui é aquele momento em que você relaciona a sua relação com a EPT. No caso dele, ele teve algumas relações, foi aluno de alguma especialização, e teve essa relação profissional com essa escola técnica, tá? Então, ele fala assim, ó, minha inserção concreta na educação profissional e tecnológica ocorreu a partir da implantação da Escola Técnica Estadual Professora Maria Amélia de Freitas, no município de Cabrobó, entre 2020 e 2023. Acompanhei como técnico administrativo vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco o processo de retomada da obra física, a organização funcional e a constituição dos alicerces pedagógicos e administrativos da instituição. Estar no interior da construção de uma escola técnica significou participar não apenas de uma estrutura organizacional, mas consolidação de um projeto educativo. A implantação da ETE não se limitou à finalização de um prédio, envolveu definições de identidade pedagógica, organização curricular, estruturação de equipe, construção de uma cultura institucional voltada à integração entre formação geral e formação técnica. Né? Aí ele vai desenvolvendo ali como ele foi percebendo justamente aquilo que ele já falou na introdução. Foi nesse cenário que se consolidou a problemática desse trabalho. A experiência concreta na EPT revelou que o domínio do conteúdo específico não é suficiente para garantir qualidade formativa no ensino médio integrado, que é justamente essa dificuldade que alguns dos professores que não são licenciados tinham ali no manejo didático-pedagógico, uma vez que não tinham algumas experiências mínimas, tá bom? Aqui eu coloquei novamente aqui no caso, o sumário dele, né? E aí, justamente, né, a gente traz as considerações finais, né? Aí ele coloca, assim, ao concluir esta investigação, eu compreendo que a especialização em docência em PT, né, se apresenta como um caminho formativo relevante para professores bacharel que ingressam na docência inteira e passar pela formação pedagógica da licenciatura. No caso, ele está utilizando aqui, mostrando como o próprio curso contribui para solucionar o problema que ele tinha levantado, que é justamente o problema da formação continuada, né? Então, se os professores não têm uma formação inicial, estão atuando no ensino médio, eles devem ter uma formação continuada. Óbvio que ele justifica isso ao longo do trabalho, com a parte teórica, inclusive encontrando uma justificação na própria legislação sobre o assunto. A formação continuada, quando estruturada a partir de base teórica consistente e articulada às experiências concretas do exercício profissional, tem potencial para enfrentar as lacunas formativas que emergem na prática docente, né? Aí um pouco mais abaixo. Dessa forma, encerra esse trabalho, reafirmando que a educação profissional tecnológica exige professores capazes de articular conhecimento teórico, técnico, sensibilidade pedagógica, compromisso com a formação integral dos estudantes. Esse termo da formação integral, ele já tinha trabalhado em outro momento, quando ele trabalha justamente as unidades temáticas, aquelas de trabalho e educação do módulo 1, onde ele traz justamente um dos objetivos que a gente tem com esse curso é justamente a ideia da formação humana integral, e ele até já desenvolveu anteriormente esse conceito. Ela exige compreensão das dimensões humanas da educação, capacidade de mediação pedagógica, compromisso ético com a formação de sujeito capaz de compreender criticamente o mundo do trabalho e atuar nele de maneira consciente. Observem que esse conceito aqui que ele está trazendo, que ele já discutiu em outro momento, é exatamente algum dos objetivos desse curso, que tem alguns espaços teóricos. Por isso que aquelas duas disciplinas do módulo 1, Trabalho e Educação, e os textos que foram disponibilizados lá para vocês, é fundamental, né, ao longo de todo o curso, porque ele traz justamente os objetivos desse curso, ok? Então, pessoal, aqui eu vou passar, né, já para a última parte da aula, para explicar para vocês como que vai funcionar essa aula, essa unidade temática, tá bom? Gente, a gente vai ter aqui, diferente das unidades temáticas anteriores, nós vamos ter aqui um pouco mais de 2 meses, mais ou menos 9 semanas de trabalho, tá?
Esse primeiro mês, essas 3 ou 4 primeiras semanas, é o momento em que os orientadores vão entrar em contato com vocês. Inclusive, lá no ambiente virtual, eu já disponibilizei a lista dos orientadores e orientandos, com 195 alunos que estão aptos a fazerem TCC3, certo? A gente já orientou os orientadores para entrar em contato com os alunos lá naquela lista já tem os contatos, o número de telefone. Infelizmente, tem alguns alunos que a gente não conseguiu o contato de telefone, mas que estão com o contato ali de e-mail. Então, a ideia é que nesta primeira semana vocês já entrem em contato com os orientadores de vocês, já começam a desenvolver, né, as primeiras conversas. Então, temos alguns prazos aqui que devem ser levados a sério e devem ser respeitados, tá? Sob a penalidade, inclusive, da impossibilidade de conclusão do curso, caso esteja, né, esses prazos não sejam atendidos. Com base na experiência do curso anterior, nós sabemos que existem alguns, e também com a análise dos tutores de vocês, nós sabemos que tem 3 tipos de alunos, assim. Tem o tipo de alunos no desenvolvimento do trabalho. Existe uma menor parte, que são aqueles alunos que já têm um trabalho bem desenvolvido. Existe a maior parte dos alunos que são alunos mais regulares, que têm um bom desenvolvimento, mas ainda falta algo no trabalho, vão demorar um pouquinho mais de tempo. E existe também uma pequena parte, né? Então, acho que mais ou menos de 20% a 30%, no lado, 50%, 40% a 50% no meio, e 10% a 20% do outro, que são aqueles que têm mais dificuldade de desenvolvimento. Então, a gente pensando nisso, a gente estabeleceu algumas metas, tá? Até tudo que eu estou falando aqui já foi indicado para os orientadores, tá bom? Então, para os alunos que já têm um trabalho desenvolvido, recomenda-se que entre os dias 14 e 18 já haja a marcação das bancas e a realização das bancas entre os dias 28 e 2. É claro, tem alguns alunos que já conversaram aqui com alguns tutores que tem até uma pressa maior, se for necessário um pouquinho antes, pode ser feito também, tá bom? Então, essa é a primeiro grupo ali. Entre 14 do 9 e 18 do 9, a marcação das bancas, e 28 do 9 e 2 do 9, 2 do 10, as primeiras bancas, ok? Gente, a primeira atividade é a entrega da primeira versão do relatório de formação de vocês, de hoje até o dia 13. Não deixem para o dia 13, tá bom? Quanto mais rápido vocês conseguirem desenvolver em contato com orientadores, mais rápido vocês vão conseguir também desenvolver a defesa e fica mais fácil também, ok? A segunda atividade já é a entrega da versão da banca. Então, vocês vão enviar, os orientadores de vocês vão enviar a versão da banca e vocês vão depositar lá no ambiente virtual a versão que vocês vão apresentar, defender. E a terceira atividade é justamente a entrega da versão final, já depois, né, já com todos os procedimentos pós-defesa, né, registrado no SWAP com a ficha catalográfica, tá? Quando chegar mais perto daqui, a gente faz as orientações específicas aos orientadores para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, em resumo, vocês vão ter 3 atividades, tá? Primeira atividade, entregar a primeira versão. Essa primeira versão, ela vai ser uma versão tanto para o orientador corrigir, né, quanto para os tutores. Eu tenho que lembrar também, os tutores vão estar ajudando vocês a fazerem a correção das normas na ABNT, tá? Na segunda aula síncrona, na semana que vem, a gente vai trazer uma especialista em ABNT, fazer uma oficina de ABNT para vocês, e os tutores, além de ajudar vocês na parte mais teórica, mesmo na parte de leitura de texto de vocês, vão ajudar especificamente, mais detidamente, a correção da ABNT, tá bom? Na segunda atividade, cujo prazo é de 14/9, 27/9, aí já é o período ali para entrega para a banca, tá? Novamente, os orientadores vão se basear nesta segunda aqui para melhorar também, os tutores também vão ajudar vocês nas correções da BNT aqui, tá? E a terceira atividade é a versão final. Vocês só concluem um curso depois de terminar
fazer a defesa, certo? Fazer as correções exigidas pela banca, fazer o cadastro na biblioteca, tem toda uma série de procedimentos que a gente vai fazer, em algum outro momento a gente vai fazer as orientações mais específicas, e cadastrar, né, seja na biblioteca, seja no ambiente virtual, né, essa versão final. A nota de vocês em TCC3, né, embora nós temos 3 atividades, a nota de vocês em TCC3 vai ser a nota dada pela banca, tá? Porque a gente quer que vocês cadastrem um acompanhamento, cadastrem a versão 1 e a versão 2 e a versão 3, para a gente ir acompanhando o desenvolvimento de vocês e também para os tutores terem condições de fazerem as correções da ABNT. No caso, os tutores eles vão ajudar aqui na primeira versão e na segunda versão, tá? Voltando aqui para os grupos. Então, a gente imagina que o primeiro grupo ali de defesa são aqueles mais rápidos, aqueles que já estão com um trabalho mais adiantado, eles vão estar apresentando um trabalho entre os dias 28 e 2/10. A maior parte dos alunos, a gente espera ali que 50% dos alunos, 60%, esperamos até que 70% dos alunos, né, apresente aqui entre o dia 21 e 16/10. Quanto antes, mais tempo vocês têm para depois. E a gente uma menor parte, para os alunos que têm mais dificuldades ou que têm algum tipo de intempestividade, vão apresentar ali entre o dia 19 e 23, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos vocês vão ter até o dia 30/10 para entregar a versão final. E vocês vão ter apenas quem apresentar aqui nesta semana aqui, vai ter apenas uma semana para fazer as correções exigidas pela banca e ainda todo o procedimento burocrático exigido pela biblioteca, ok? Depois do dia 30, a não ser em casos excepcionais, resguardado pela legislação, a gente pode abrir algum tipo de exceção. Ou seja, o nosso curso se encerra até o dia 30, inclusive os orientadores, os tutores encerram, e o professor formador encerram suas atividades aqui no dia 30. No caso, eu ainda tenho algumas atividades que eu tenho que fazer depois para permitirem vocês concluírem o curso e receber o certidão de conclusão de curso, ok? Então, pessoal, guardem 2 informações desse quadro aqui, tá? Primeira informação, vocês vão entregar 3 versões, a versão 1, que é para correção do orientador, quanto mais rápido vocês concluírem, melhor. Claro que na conversa com o orientador, pode ser que os orientadores sugiram que vocês vão entregando partes para eles, enfim. Isso é muito da conversa com o orientador e a forma como o orientador vai estabelecer a relação com vocês, tá? De maneira geral, pode ser que o orientador peça uma versão total para vocês, essa versão total ela deve ser entregue no máximo até dia 13/9. O orientador ele vai dar o feedback para vocês, né? E vocês têm até o dia 27, de 14 até 27, para entregar a segunda, e por fim, do dia 28 até o dia 30, para entregar a terceira. E aqui vocês têm, obviamente, 3 grupos. Essa primeira informação é as atividades e os prazos que vocês têm ali para marcar a banca. Aqui, lembrando que geralmente a gente dá 15 dias de prazo para formar a banca, etc. Tá bom? Por fim, pessoal, gostaria aqui só para mostrar para vocês. Sim, tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês sobre as próximas aulas síncronas. Nas 2 próximas aulas síncronas, nós teremos 2 convidados, tá? Na próxima aula, eu vou falar rapidamente sobre a ética na pesquisa científica, abordar o tema do plágio, que é muito importante vocês atentarem para isso, tá? Mas o centro da aula vai ser, sobretudo, a ABNT com a professora especialista, que já trabalha com isso há algum tempo, ela já confirmou a presença, ok? E na última aula síncrona, no dia 9/9, vai ter justamente, eu vou falar um pouco sobre a apresentação do TCC, como vocês devem se portar, quais são os critérios, a gente vai falar ali um pouco sobre o barema, etc. Mas o centro da aula vai ser o Luiz Garcês, que ele vai fazer uma apresentação do TCC dele, né,
a gente vai sugerir, e também ele vai fazer um relato de experiência. Eu acho que vai ser uma troca de ideia bem interessante, até para vocês visualizarem melhor como vocês devem se portar, tá? Se vocês notarem aqui, essas 3 primeiras semanas é exatamente as semanas que vocês têm para desenvolver, junto com os orientadores de vocês, o TCC de vocês, tá? Então a gente não tem nenhuma atividade específica dessa disciplina, e sim o desenvolvimento do relatório de formação junto com os orientadores de vocês. Aqui, pessoal, só para concluir, que a gente já vai chegando a 1 hora de aula, eu imaginei que ia ser. Só para concluir aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa importante que difere das demais unidades temáticas. Notem que vocês têm aqui 3 aulas e todas elas estão abertas, tá? As aulas, cada aula tem aqui, além dos materiais complementares, podem explorar com exemplos de citações, referência, o exemplo de relatório de formação, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, tá? A atividade que é para vocês colocarem aqui a primeira versão, tudo explicadinho, e a aula síncrona, não confundir. Então, aqui também, na segunda semana, vocês também têm do mesmo jeito, com a segunda aula síncrona. Aqui a gente deixa uma série de vídeos falando sobre a questão do plágio, tá? A gente vai ter a segunda aula síncrona, inclusive com um slide aqui, noções básicas da EBNT, que a professora vai explicar na semana que vem, tá bom? E por fim, vocês têm, né, a defesa do TCC de vocês, tá? Que é necessário que vocês entreguem a versão final já com a ficha catalográfica, tudinho direitinho, né? A versão já corrigida do relatório de formação, mas aqui também tem a terceira aula síncrona, ok? Só para mostrar para vocês, porque isso daqui está um pouquinho diferente das aulas anteriores, tá bom? Então, pessoal, vocês me perdoem aqui, eu estou me recuperando de uma gripe. Eu vou parar o compartilhamento aqui, eu acho que eu passei um pouquinho, são muitas coisas que a gente tem que tratar, né? Eu fiz um resumo do que a gente já trabalhou anteriormente, mostrei para vocês os aspectos gerais, a estrutura do relatório de formação, e por fim também de como que vai ocorrer e desenvolver as atividades aqui no relatório de formação, ok? Agora, eu vou abrir o microfone aqui, a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é a parte mais da interação com vocês. Primeiro eu vou pedir, como de costume, para os meus colegas tutores lerem as questões que forem aparecendo no chat, e depois eu passo as palavras para as questões com o microfone, ok? Agora eu vejo que já temos cerca de 80 pessoas, o que é talvez o recorde aqui dessas aulas. Kátia e colegas tutores Ana Terra e colegas tutores aqui, tem alguma questão que vocês anotarem aqui no chat? Oi, boa noite. Tem uma aluna que ela está perguntando se vai ser disponibilizado, mas você já informou que vai estar disponível no APA, o template. O template já está disponibilizado na descrição da primeira atividade, na metodologia e no material de apoio. Então, ele tem vários cantos, inclusive também está disponibilizado para o espaço dos orientadores, ok? Então, ele já tá lá disponibilizado da forma como eu mostrei aqui para vocês. Tá, a Eliane, ela já está com o dela pronto e ela está perguntando por onde envia, mas antes dela enviar, né, eu vou deixar o seu falar, mas antes dela enviar, ela precisa ter o contato do tutor e do orientador, é isso? Isso. Ótimo que você já desenvolveu. Agora você já adiantou o trabalho. Agora os orientadores eles estão se ambientando aqui no espaço virtual. A orientação que a gente repassou para eles é que ao longo da semana eles mantenham o contato com vocês e já marquem a primeira orientação. Então, o trabalho que vocês têm agora é de fazer a conversa com eles, qualquer coisa mostre para eles, tá? E se caso os orientadores perceberem que o trabalho ele de fato está ali configurando um bom espaço, antes mesmo deles fazer, porque os orientadores eles podem fazer algum tipo de algum,
sugestões de leitura, etc., para vocês colocarem na primeira versão. Aí você já tem um trabalho, pode ser que ele peça isso para você colocar na versão, tá? Essa primeira versão da primeira atividade é aquilo que o orientador vai corrigir, tá bom? Então você conversa com o orientador direitinho e, claro, você deve ser um desses primeiros a defender. Inclusive, eu já fiz a orientação na reunião que eu tive com os orientadores, que a gente imagina, embora eu tenha colocado que a gente, de maneira geral, a gente imagina que já vai ter as primeiras defesas marcadas no dia 14, ou seja, no dia 18, que vai ser as primeiras defesas, caso algum aluno já tenha um trabalho bem desenvolvido a partir do dia 8, já pode fazer as primeiras, o dia 8 de setembro, já pode fazer as marcações ali para a segunda, terceira semana de setembro, tá? E os orientadores já têm isso. Então, alguns alunos eles já podem estar um pouquinho adiantados, então eles vão ser contemplados para poderem finalizar e terem mais tempo. Esse é um apelo que eu faço, tá, gente? A gente não quer pressa de ninguém, mas não deixem para trabalhar para a última hora, porque quanto mais tempo vocês vão jogando para frente, mais dificuldade vocês vão ter de fazer as correções e, por fim, entregar a versão final, tá bom? Aquele último prazo que estava em vermelho no quadro que eu mostrei há pouco é de forma absolutamente excepcional, tá? Para algum tipo de intempestividade. O máximo que a gente exige é que as defesas ocorram até o dia 16 de outubro, ok? É isso que a gente exige, claro, caso alguém tenha alguma dificuldade, até o dia 23 de outubro, ok? Mais alguma coisa, Kátia? O Wagner, ele gostaria de saber se a gente já tem a banca já formada ou se os alunos precisarão indicar alguma pessoa para compor a banca. Tá, eu já conversei isso com. Essa é uma dúvida que está aparecendo, inclusive com os orientadores. O que o curso ele exige, a responsabilidade da formação da banca é do orientador em parceria, em conversa, em diálogo com o orientando, tá? Os critérios gerais, de maneira geral, o que a gente espera é que tenha na banca alguém interno, e quando a gente considera interno a Sertão, não são servidores como eu, os tutores, os orientadores, o professor formador, o coordenador, ou servidores do IF Sertão que não estão fazendo parte do curso, são todos eles considerados internos. E um componente externo. Isso de maneira geral, mas a gente tem aqui 195 bancas a ser formadas, tá? Então pode ser que a gente tenha 2 professores internos e a gente tenha que flexibilizar ali em algum momento, tá? Então a gente tem aquilo que é o ideal, que é ter o interno e o externo, sendo o que a gente compreende por interno, seja todos aqueles que têm um vínculo direto ou indireto com o IF Sertão, como é o caso dos tutores, dos orientadores, e o externo, a instituição. E aí quem vai formar essa banca é justamente uma negociação entre os orientadores e os orientandos, tá? Agora a gente pede que, como é um curso de especialização, até para legitimar mais a banca de vocês, que a composição tenha pelo menos um mínimo de mestrado, tá? Os componentes da banca, ok? Bom, Robson, a gente não tem mais dúvidas aqui no chat. Não, mais dúvidas? Eu imaginava que teria um monte. Ah, tá. Então, pessoal, agora eu até posso também abrir a palavra para os orientadores, para os alunos. Vão levantando a mãozinha aqui. Quem gostaria de falar? Tem alguma dúvida? É claro que tem muitas coisinhas que vão ficando mais claras à medida que a gente vai avançando. Eu mesmo tenho algumas dúvidas sobre o processo pós-banca, tá? Porque eu estou aprendendo, mas a gente tem um especialista aqui que está nos auxiliando, que é a Elisa, né? O Gabriel a conhece, que participou do primeiro curso, e ela está nos orientando, porque algumas questõezinhas que foram mais difíceis lá no primeiro curso, a gente vai tentar evitar os erros, né? Alguns erros, alguns problemas que ocorreram, a gente vai tentar evitar que ocorram também nesse curso. A gente está elaborando, são cursos novos, e a gente está melhorando a cada momento. Alguém levantou a mão? Quem foi? Pode falar. Eu acho que foi a Laís.
Olá, boa noite para todos, Boa boa noite, noite. professor. Eu até coloquei uma dúvida no chat, mas eu acho que talvez não foi interpretado bem. Eu sei que foi disponibilizado o template em PDF, porém eu não visualizei ele em um Word, Doc. Aí foi essa pergunta, se por acaso é possível disponibilizar ou já tem aí, eu não tenha visto mesmo ele em Doc. Era essa a pergunta mesmo. Tá, talvez tenha sido um erro meu, tá? Eu disponibilizei em doc, mas eu acho que o sistema deu uma transformada, eu não sei o que aconteceu. Eu vou conferir agora, que depois de terminar a aula, eu vou conferir, tá bom? Qualquer coisa, caso não consiga corrigir esse erro, os próprios orientadores, eles têm um contato. No dos orientadores está em doc, isso eu tenho certeza. Agora eu vou dar uma olhada no dos alunos, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tá, eu já anotei aqui, aí depois da aula eu vou tentar corrigir esse erro. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Bom, está em doc dentro da primeira aula, o Daniel Vasconcelos está colocando. É porque tem vários. Se vocês notaram, eu fui repetindo isso daqui. Eu lembro que eu coloquei em doc na primeira aula, tá? Então dê uma olhada lá, mas eu vou tentar organizar de maneira geral. Alisson, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu abrir aqui. Estou aparecendo. Eu só queria tirar uma dúvida, professor, com relação às atribuições, né? Porque nós vínhamos de um modelo em que os tutores faziam o trabalho de orientação, né? E exerciam esse papel. E agora a gente tem a entrada dos orientadores. E aí, para mim, não sei se para os colegas e para os alunos, ficou claro essa divisão de papéis, para que não haja atropelos, né? Entre a nossa função, continua como orientação, como uma co-orientação, quem dá essa palavra final, a orientação de forma compartilhada, porque a gente sabe que a orientação é uma coisa complexa já no presencial, né? A gente tem muitas dificuldades por inúmeros fatores de tempo, de relações mesmo, e no EAD a gente potencializa isso, né, pelas questões mesmo temporais. Então a gente deixando claro, talvez a gente não tenha algum atropelo entre os papéis aí que vão ser exercidos tanto pelos tutores quanto pelos orientadores. Obrigado pela pergunta, Alisson. E aqui eu estou vendo que tem bastante orientadores. Assim, vamos lá. Formalmente, a última palavra da orientação é dos orientadores, e isso é óbvio, até porque essa é a função deles. Mas a gente sabe que quem vem acompanhando os alunos em todo o processo são os tutores. Então, de alguma forma, os tutores eles já são uma espécie de co-orientadores, formal ou informalmente. Tá? Do ponto de vista da atribuição, a gente na relação com os alunos, a gente pediu duas coisas aos tutores. A primeira coisa que a gente pediu aos tutores, até a gente deu um prazo talvez um pouco pequeno, foi que vocês fizessem uma espécie de pré-release, de resumo do estágio atual dos alunos e enviassem aos orientadores. Eu acho importante esse diálogo, né, claro, formal, para que eles saibam né, do estágio, enfim, de como que cada aluno se desenvolve bem, né? Aí o trabalho de vocês é esse pré-release. O segundo objetivo é a correção da ABNT e, de acordo com o diálogo com o orientador, e isso é importante, uma coorientação de conteúdo, tá? Porque aí depende muito do perfil de cada orientador. Há orientador que gosta de manter um diálogo um pouco maior com outras pessoas, há orientadores que preferem manter uma certa exclusividade sendo natural em qualquer curso, em qualquer lugar. Então, eu recomendo tanto a orientadores como a tutores conversarem, por isso que vocês têm os contatos, né? O bom é que a gente conseguiu encaixar a maioria dos orientadores por polo, então cada tutor tem que conversar ali com dois, com três, no máximo três
3 orientadores, e o contrário é verdadeiro, cada orientador precisa conversar com apenas um tutor. Então, no diálogo que vocês estabelecerem entre vocês, vocês podem ver, né? Vai ser um trabalho de coorientação, de conteúdo, ou seja, o tutor ele vai ler o trabalho e contribuir ali na orientação do conteúdo, ou vai ser apenas um trabalho técnico de ABNT, tá bom? Então, essa é uma recomendação, eu vou fazer essa recomendação novamente lá no grupo, foi bom você ter colocado isso para reforçar isso lá, tá? Então, objetivamente, o trabalho de vocês, primeiro, fazer esse pré-release, enviar para os orientadores, depois da conversa entre vocês, falar o estágio de cada um dos alunos, as dificuldades dos alunos, corrigir a primeira e a segunda versão da ABNT. Isso é o trabalho de vocês. E a comunicação, que é o que vocês contribuem aqui normalmente, tá? E aí, terceiro, caso no diálogo com os orientadores, vocês veem se vocês vão fazer uma colaboração de análise de conteúdo ou não, né? E essa palavra final é do orientador, porque é para isso que eles estão contratados aqui. Eu acho que essa é a melhor forma, não é, Alisson? Acho que é a forma mais equilibrada. Compreendi. Não é isso? O senhor tinha falado é porque uns já entraram, os 3 que estão comigo entraram em contato, creio que ontem, e 2 hoje. E aí foi pedido aquele release, o briefing, né, dos TCCs. A gente tinha, se eu não me engano, o senhor tinha dado até segunda, né, para passarmos para eles, porque aí eu fiz essa promessa de, como eles, uma já inclusive agendou para sexta um primeiro contato, já para manter uma relação, eu fiz essa promessa de no final de semana, eu fiz a promessa do domingo, né, porque a gente, na verdade, tem o final de semana de uma forma mais tranquila para fazer esse resumo, né, esse trabalho. Eu até resumi bastante, havia uma proposta inicial de uma coisa um pouquinho mais extensa, mas é uma coisa meio bem objetiva, tá? Só para eles receberem isso e compreenderem, tá bom? Até para tranquilizar os tutores aqui, porque os tutores aqui estão em TCC3 e TCC2, lá de EAD, e tem um trabalho acumulado. Eu estou tentando ajudar vocês a diminuírem, tá? Então, na medida do possível, tá? Obrigado pelas questões, viu, Halles? Obrigado. E aqui, gente, o Halles está colocando uma questão, se algum orientador quiser colocar alguma questão também, viu? Aqui é bem aberto, tá? Tem alguma outra dúvida? Tá. As orientações específicas eu faço nos respectivos grupos, tá? E com relação aos novos orientadores que chegaram, não tiveram uma reunião comigo, eu devo marcar para sexta-feira. E aí eu falo, tá bom? Então, pessoal, até semana que vem. Já iniciem os contatos aí com seus orientadores. Já comece a fazer a pesquisa, a organizar o texto, tá bom? E vamos aqui seguir para fazermos o máximo possível, a gente concluir aqui. A gente tem um número bom. 75% dos alunos que iniciaram o curso estão em TCC3, então a gente espera que os 75% concluam, tá? São 195 especialistas em gestão na EPT que a gente espera que daqui a 2 meses estejam com a certificação em mãos, tá? Tem pergunta no chat, Tatiane? Ali a gente espera, a pergunta no chat eu coloquei um dos slides. Tá. Tem 2 perguntas. Poderia exemplificar o processo de banco? É a primeira vez curso online. A defesa é feita completamente online, querida, até porque a maior parte dos alunos são do Brasil todo, não teria como ser presencial, tá bom? Então, ela é feita online, via Meet, ok? Então, com todos os processos aqui que a gente já está acostumado, tá bom? E aí, a gente pode falar um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a banca na terceira aula síncrona, ok? Qual o número de página? A gente espera ali que seja textual entre 20 e 30 páginas, ok? Compreendendo a parte textual. E para as bancas, qual o tempo total da banca? Elas poderão ser coletiva. A banca, a gente vai organizar melhor isso, mas se eu não me engano, é entre 15 e 20 minutos, a banca total, no máximo 1 hora, tá? Então, você tem ali 15 minutos de apresentação, 10 minutos para cada componente da banca e mais os 15 minutos para a conclusão. Então, no máximo 1 hora
gente ainda vai afinar um pouquinho melhor essa proposta, até porque, gente, são 195 bancas e muitas vezes o próprio orientador vai ter que fazer uma banca após a outra, então e não é uma banca de dissertação, nem de tese, então no máximo 1 hora a gente vai afinar esses detalhezinhos e na terceira aula a gente já terá essas respostas de forma mais eficaz e decisiva, ok? Pronto, acho que são essas 2 perguntas e agora sim eu encerro a gravação. E agora sim, encerro a gravação. Uma boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado. Até mais, até a próxima, gente.